Olá, estamos de volta para mais uma aula do Adobe Photoshop. Vou abrir uma imagem para que a gente possa trabalhar com as opções de seleção. Então, vou carregar aqui. Ele veio com o zoom de 33%, eu vou colocar 50% aqui, então digito 50, dou o Enter. Agora, nós temos a opção de seleção. Então, quando eu tenho uma imagem, eu tenho aqui ela como plano de fundo. Isso é uma imagem JPG, ela vem como plano de fundo. Eu quero selecionar toda ela para colocar em um outro arquivo. Para selecionar toda a imagem, eu pressiono Ctrl A. Observe em volta do arquivo, ficou esse pontilhado aqui, indicando que essa imagem está selecionada. E agora que eu selecionei, o que eu faço? Eu posso copiar para um outro arquivo. Para copiar, eu posso usar o Ctrl C, normal, né? Ou menu Editar, Copiar. Também eu tenho a opção de selecionar toda a imagem através aqui do menu Selecionar. Olha aqui, ó, tudo, Ctrl A. Cancelar a seleção, ou Ctrl D. Cancelar a seleção é para tirar essa seleção, ó. Cancelo, saiu o pontilhado. Então, Ctrl A, seleciona. Ctrl D, tira a seleção. Ou menu selecionar, tudo, é a mesma coisa que o Ctrl A. Menu selecionar, cancelar, é a mesma coisa que o Ctrl D. Então, selecionei, Ctrl A, agora eu vou copiar. Ctrl C, vou escolher arquivo, novo. Automaticamente, quando eu peço um novo, ele vem com pré-definições, área de transferência. Então, o tamanho que vem aqui é o tamanho do que está na área de transferência, que é o tamanho dessa imagem aqui, 1200 pixels. Clico em OK e agora eu pressiono Ctrl V para colar ou menu Editar, colar. Tanto faz, tá? Veio no zoom reduzido, mas o tamanho dela é o mesmo da outra. Coloquei 500, né? Vou pôr 50. Aqui está a imagem, ó, sem título, ela não está salva. Ela está agora como uma camada. Então, eu tenho aqui o plano de fundo e aqui, ó, camada 1. Eu posso mover ela para cá, para lá. Posso reduzir o tamanho aqui nos cantinhos, ó. Se você quer que ela vá proporcional, você segura o Shift, ó. Ela vai proporcional para um lado e para o outro. Se eu não segurar o Shift, eu posso acabar, ó, achatando ela, né? Ok? Então, com o Shift, para não acontecer isso. Terminei, clico 2 vezes dentro, e aí eu posso mover, posso trabalhar com o plano de fundo, enfim. Essa agora é uma camada, ela não é mais plano de fundo. Vou voltar aqui para o meu arquivo. Vou pressionar Ctrl D para tirar essa seleção. Também eu tenho a opção aqui, ó, de seleção retangular e elíptico. Essa daqui é para criar linhas de seleção. Então, nós vamos trabalhar com essas duas primeiramente. Ferramenta letreiro retangular. Clico nela, venho aqui na tela, clico, seguro e arrasto para fazer uma seleção. Quero mover essa seleção. Clico dentro e vou puxando. Não gostei dessa seleção, quero fazer outra. Ctrl D para tirar a seleção. Clico, arrasto e faço outra seleção. Aí eu posso mover. Aqui em cima, nas propriedades da ferramenta de seleção retangular, eu estou com essa opção marcada, que é a seleção normal. Aqui eu tenho adicionar seleção. Clicando aqui, observe que fica um mais junto com o mouse. Eu clico e arrasto, eu vou emendar, ó. Vou adicionar mais coisas na minha seleção. Ok? Então, a opção para adicionar seleção. Aqui eu tenho subtrair, para tirar. Clico em subtrair, venho aqui, clico e arrasto. Olha só, eliminei
esse pedaço de seleção aqui, ó, certo? E aqui eu tenho a opção de fazer interseção. Então, clico aqui, vou clicar e arrastar aqui assim. Ele fez interseção daqueles dois pedaços e eliminou todo o outro. Clico e arrasto aqui. Somente o pedaço onde eu passei em cima, ó, da seleção, ó, eu passo em cima da seleção, ele vai pegar aquele pedaço somente, ó. Então, seleção normal, adiciono seleção, subtraio seleção e faço a interseção, deixando aquele pedaço onde eu selecionei. O que a gente usa bastante é esse e esse daqui. Para adicionar a seleção, quero adicionar um pedaço aqui, adiciono mais um pedaço de seleção. E agora, Ctrl C. Preciso ir num arquivo novo para colar? Não, posso colar aqui mesmo. Vou pressionar Ctrl D para tirar essa seleção, Ctrl V, uso o mover e vou arrastar, olha aqui. Fiz uma nova camada com aquele pedaço da minha seleção. Ah, e se eu quisesse pôr no novo? Posso vir aqui no novo e Ctrl V para colar aquele pedaço lá, ó. Aí, fiz também uma nova camada aqui. Então, tanto faz você colar no mesmo ou colar em outro, enfim, onde você precisar. Não quero mais? Delete. Vou apagar e apago automaticamente a camada daqui também. Agora, eu quero a seleção elíptica. Clico, seguro e arrasto e vou fazer uma seleção daí de forma oval. Quero mover ela, clico e arrasto com a mesma ferramenta selecionada, ó. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl D para tirar a seleção, se não saiu, né? Fiz uma nova camada aqui, tenho a repetição daquele pedaço lá. Também tem as mesmas opções aqui, ó. Então, faço a seleção. Quero adicionar, seleciono lá e adiciono. Quero subtrair, seleciono também. E vou fazendo as seleções conforme eu necessito. Uma opção bem interessante que eu tenho aqui, tanto para a elipse quanto para o retângulo, é a difusão. Eu vou pôr aqui 10 na difusão. Dou um Enter. Deixo selecionado o meu plano de fundo e vou fazer uma seleção aqui na minha imagem. Vou fazer um pouco menor, vou mover um pouco ela e vou copiar e colar. Olha só que bacana que fica as bordas dessa seleção. Ele suaviza. Então, a difusão vai suavizar as bordas. Quanto mais eu colocar, mais suave fica a borda. Vou vir no meu plano de fundo, vou colocar agora aqui 30. E vou fazer praticamente a mesma seleção aqui. Vou copiar, Ctrl C, Ctrl V. Olha a borda dela, como que ficou muito mais suave do que a outra, ó. Deixa eu ocultar esse plano de fundo aqui, para a gente conseguir ver. Olha aqui como ficou suave essa borda. Essa menos, essa sem difusão. Está bem definida. Essa com 10 de difusão, tá um pouco suave. E essa com 30 de difusão, tá bem suavizada. Como que eu ocultei o plano de fundo aqui? Eu só cliquei nesse olho. O olho que eu tenho aqui do lado da camada, ó, vai ocultar ou exibir. Então, ocultei o plano de fundo clicando no olho. Exibo o plano de fundo clicando nesse quadradinho que fica aqui. Ok? Então, aqui eu tenho as opções com suavização, né? Que é a difusão. Aí, 0 fica sem difusão, fica a borda definida. Isso serve para qualquer uma das seleções, tanto elíptica quanto retangular. Sem difusão. Vamos pôr agora com difusão. Vou pôr 40, é bastante.
e vamos aqui, ó, sem difusão e aqui com difusão. Vou apagar um pouco desse montoeiro aqui, né? Senão a gente não consegue nem ver. Ó. Quadradinha sem difusão, quadradinha com difusão. Ok? Então, para suavizar as bordas, essa opção. Essas são algumas das opções de seleção. Tem várias outras que nós vamos trabalhar no decorrer das aulas. Por essa aula é só, até a próxima!